desce todo o caminho, chegando no centro, nós vemos esse movimento desse setor cerealista que resiste, é um sinal de resistência junto ao Palácio do Bispo, que é a atual sede, o gabinete do prefeito da cidade, o parque do Palácio do Bispo, mas ele ainda é resistente, é uma permanência no centro da cidade. E o centro, então, ele vai perdendo prestígio. Ele vai perdendo prestígio porque saiu o Palácio do Governo, saiu a Câmara dos Vereadores, saiu a Câmara a Assembleia Legislativa, saiu o Fórum. O que ficou do centro? O que restou do centro da cidade? Vejam os consultórios médicos, o que era o Palácio do Progresso, os escritórios dos advogados, o edifício Sul-América, o edifício, todos os consultórios, o INSS, né, dos que permanece no centro, então atraía os consultórios médicos, dentistas, advogados, tudo foi para a Aldeota. Na outra parte foi para o Montese, foi para o Longo da Bezerra de Menezes, mas principalmente a Aldeota. E eu quero chamar a atenção porque vejam que Meireles praticamente não existia. Era Aldeota. Ou era tudo Aldeota e Meireles, era só a Avenida Abolição, saindo da Dom Luiz, pegando a Pereira Valente, a República do Líbano, depois a Canuto de Aguiar, Ana Bilhar, Silva Jataí, Abolição, tudo era praticamente Aldeota. Hoje tudo é Meireles. Vocês observaram o que é a ideia do status, do valor, como que se trabalha imobiliariamente, é o Meireles. O Meireles já chega quase na Antônio Salles, né? Não é, qualquer dia já vai ser Meireles. Então veja como que vai mudando, como que alguns bairros vão incorporando, né? Veja no caso do Montese, que nós temos 2 bairros ligados à participação dos pracinhas brasileiros, tanto Monte Castelo como Montese, são bairros que remetem à Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente em 1944 e parte de 45, e como que esses bairros, o que era Montese, eu posso ir ao Prado, estou no Montese, eu posso ir na Itaoca, estou no Montese, eu vou no Romeu Martins, estou no Montese. Hoje tudo virou Montese e uma parte do Montese virou aeroporto, porque dá mais prestígio a aeroporto que Montese. Vila União foi ficando pequena, foi minguando, virando tudo aeroporto. Então vejo, a mesma coisa acontece com o Henrique Jorge, que está virando Parangaba. Está crescendo aquela área do jockey, como vai mudando, e é essa dinâmica da cidade que a gente tem que estar buscando para interpretar, decifrar como que a cidade chega a uma condição de, no centro, um polo tão dinâmico, e nós vamos ver em alguns mapas, né? Então o que é a questão do centro? Eu quero chamar a atenção, e eu sou um dos maiores defensores do centro, que para mim ele não morreu, ele nunca esteve tão vivo, ele só mudou de hóspede, né? Ele hospedava um segmento de classe, hoje ele hospeda um outro, muito mais alegre até, né? Porque o happy hour do centro, depois das 5 horas, chegar lá no Francisco dos Queijos, no Raimundo dos Queijos, é uma festa. Então o que é? Ele mudou, tem outro, foi reapropriado por um outro segmento social. Daqui então a cidade chega ao mar. Veja só, o ideal era no Montese, que era a sede dele. Aí ele vai hoje, lá constrói aquela sede belíssima lá na Praia de Iracema, praia do ideal. Chegou, nós chamamos praia. O Náutico era na Praia Formosa. O Náutico era na Praia Formosa, onde estava o que? A Ceará Light and Power, onde era a geração de energia. E, no entanto, muda, o Náutico vai fazer a sua sede, vai passar por expansão, vai ter força política para barrar, para pegar um trecho da Visconde de Mauá, a Visconde de Mauá e até a praia. No entanto, para fazer a conexão da área da Pérgola com a área da piscina, a Visconde de Mauá foi ocupada. Então vejam, o Náutico ocupa
toda essa extensão. E veja então o que é o Ideal, o Estoril, tá? E a Ponte dos Ingleses, que foi a segunda, né? A primeira era a Moreira da Rocha, que é lá as Longarinas, né? do Ednardo. Sim. E o que essa aqui foi praticamente não foi utilizada, e ela revela, é muito importante essa imagem, porque ela revela a dificuldade de aportagem em Fortaleza. Era ridículo chegar em Fortaleza. As mulheres às vezes não queriam vir a Fortaleza porque elas tinham que sentar numa cadeirinha, ser carregada, porque os navios não podiam chegar até a costa, porque as vagas arrebentavam com muita força e não tinham condição de aportagem. Daí a construção das chamadas pontes. E veja o que é, falando dessa dinâmica urbana da cidade, aqui vocês podem ver a antiga piscininha, né, da Praia de Iracema, em frente ao Estoril, o porquê desse enrocamento, o que significou Fortaleza ganhar o Porto do Mucuripe. Esse porto, que começa a ser construído nos anos 30, passa a funcionar em 41, 42. Isso, para ele funcionar, exigiu a construção de um ramal para Parangaba-Mucuripe, que parte do seu leito hoje está sendo usado também por um VLT, né? E o que significou então chegar ao Mucuripe, mas para fazer o Mucuripe foram construídos 2 enrocamentos muito fortes. Daí a Praia do Titã, todo mundo fala, né? O Titãzinho. Titã é uma escavadeira muito forte que veio de Portugal, lá da cidade do Porto, né? E para fazer o enrocamento onde foi criada a Praia Mansa, hoje, que está lá, já foi construído a estação de passageiros, né, de navios de passageiros, e quando esse enrocamento foi feito, a alteração no movimento das ondas fez com que elas viessem arrebentar em frente a partir da Barão de Studart. Então, na Barão de Studart já onde era o Alabama, tinha uma casa chamada Alabama. Dali ainda tem algumas estacas que mostram Alabama. A partir dali tudo começa a ser destruído e a Praia de Iracema perdeu 3 quarteirões. Né? O mar destruiu 3 quarteirões da Praia de Iracema, e aqui então a piscininha que agora está aterrada e virou calçadão. Mas acho que muitos se lembram da piscininha lá do Estoril, que hoje é um centro cultural. E aqui vejo o Ideal, e como que Fortaleza então é extremamente importante. Eu gosto de chamar a atenção, porque a vida recreativa não era em clube. Então a formação dessa classe média fortalezense nova, ela vai ter o que? As casas da aldeota eram extremamente confortáveis, eram casas que tinham cinema, algumas piscinas e quadras. Não havia necessidade de clube, mas surgiram os clubes, né, recreativos, associativos. Esses clubes marcam a beira-mar. Então, se nós pegarmos o Massapeense, o Comercial, o Diários, a ABB, o Náutico, o Ideal, nós estamos falando de clubes associativos recreativos, mas não de caráter corporativo. Os de caráter corporativo surgem primeiro com vocês, que é o Clube dos Médicos, na Praia do Futuro. Aí vão surgir os corporativos, dos médicos, ou dos engenheiros, dos funcionários do Banco Central, do BEC. Aí vão surgir, vejam então que são diferentes. É outro tipo são clubes corporativos, o que vai começar a dar os clubes começam a sofrer. A partir desse momento, com exceção do Ideal, que tem um outro tipo de organização, com seus sócios, ele não vende os títulos, mas o Náutico passou a ter problemas com o surgimento dos corporativos, né? Desses clubes.
Aqui então vejam o Náutico, né, com obra do Emílio Inco. Aí vejam a incorporação do parque aquático. Aqui foi construído, veja só, o Mercantil 10, está aqui nessa área. Aqui a praia, a Avenida Desembargador Moreira e a entrada do Náutico. Aqui eu coloquei um pedaço da pérgola, a famosa pérgola do Náutico, os desfiles de moda. Então, a vida social era um dos clubes, principalmente no Náutico. E o que era Beira-Mar? Beira-Mar era um amontoado de casas de pescadores. Foi a abertura da Avenida Beira-Mar, foi também do projeto do Hélio Modesto. Então, com a abertura, veja, ela vai chegar até aqui, e o primeiro edifício da Avenida Beira-Mar, que é o Marinho de Andrade. Aí vejam, então, isso é muito recente. Para pegar enquanto história urbana, é muito recente. Aí vejam aqui o Ideal Clube, o que tinha aqui de coqueiros nessa área, e quem está lembrado aqui era o restaurante da Sandra, o restaurante na volta da Jurema. Depois, com a ocupação, vários edifícios foram construídos, ela foi para a Santos de lá, para aquela área onde é hoje La Maison, né? La Maison Dunas. Então veja a dinâmica urbana, e veja aqui então o Mucuripe. Esse Mucuripe que o Orson Welles ficou apaixonado, né? Como que ele vai fazer a cena do enterro, como é que ele se envolve com os jangadeiros, discutindo os direitos trabalhistas com Getúlio, chegando até ao Rio de Janeiro na jangada, o acidente, quando ele reproduz essa conquista dos jangadeiros, singando os mares desde Fortaleza até o Rio de Janeiro. Então, a importância, a transformação da beira-mar, e como que vamos então descobrindo o mar. Esse mar que era relegado. Esse eu estou falando do Mar Leste. O mar a partir da Praia Formosa até o Mucuripe. Mas o Mar Oeste? O Mar Oeste, ele não pegou, não foi valorizado, porque nele eram os campos de concentração. O campo de concentração que definiu isso era a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, hoje ninguém vê a Estrada de Ferro. A Avenida Zé Bastos, que ia praticamente até a leste-oeste, hoje é José Jataí, é uma avenida nova, que pega o leito do ferroviário, mas o que era o trem ia pela Carapinima direto para o centro da cidade. Então, um lado tinha uma infraestrutura vinculada a um poder de classe muito mais alto do que o outro lado, onde foram construídos esses campos de concentração para os flagelados da seca. Como que eles chegavam, o que fazer com esse povo? Ele era colocado em acampamentos extremamente desconfortáveis, né? E a Raquel de Queiroz vai colocar isso no 15 muito bem, como que a Conceição vai encontrar o compadre dela, em que condição ela vai encontrar. E o centro de Fortaleza já deu o centro tradicional, o centro com charme, com elegância, como que a normalista passeou, né, do Adolfo Caminha, como que ela passeou por essas ruas do centro, né, num período em que Fortaleza não tinha automóvel. Então, eram poucos os automóveis na cidade. Então, era andar e a cinema. A área, Fortaleza era uma verdadeira cinelândia ao centro da cidade, o que eram os cinemas mais importantes da Praça do Ferreira, depois o São Luís, o Diogo, né, o Cine Fortaleza, o Jangada. Então vejam, eram muitos os cinemas na área central, e hoje, veja, só restou o São Luís. Basta falar dos cinemas do Shopping Center e Shopping, o Center 1, primeiro shopping da cidade, de 73, depois o Iguatemi, de 82, depois o Norte Shopping, o terceiro, de 92. E vejam hoje o que é a cidade de Fortaleza.
que é o Via Sul, o que é o Rio Mar, o que é o Rio Mar, Presidente Kennedy, os shoppings do entorno da cidade de Fortaleza, o Jockey, lá onde era o Jockey Clube, o Hospital da Mulher, o Shopping Parangaba, Shopping Messejana. Então, como que o shopping, todo mundo gosta de fazer compra no shopping, passear em shopping, a cidade é medronta, o povo tem medo de sair à noite, violência, mas o shopping captura o comércio de rua. As ruas começaram a ficar esvaziadas. Então a tradição de sentar na beira da calçada, a Dom Manuel, que quer sentar, as pessoas saírem para conversar, elas entraram para dentro de casa para assistir televisão. E depois já não circulam, andam a pé com medo, andam de carro e vão para shopping. Então quem é o comércio vivo ainda é o comércio da área central, animado pela população que vem das porções periféricas de Fortaleza. Tá? Daqui então vejam o que eu mostrei, a volta da Jurema. Olha como está hoje a volta da Jurema. Aí é só comparar, vejam só aqui a ABB, o edifício Atlântico, os primeiros aqui o Granville, que foi construído hoje aqui o Jardim Japonês. Veja então os poucos edifícios, esse aqui é o edifício do Vigias Branco, os poucos edifícios que tinham, hoje a beira-mar está toda ocupada e com o aterro que está sendo elaborado, ela tende a se transformar totalmente. E daí então cresce a Jacarecanga longe do mar. Então essa relação mar e sertão. Então como que Fortaleza é uma cidade sertaneja, e eu falo isso porque quando eu converso principalmente com pessoas mais velhas, eu falo, eu vou na Nunes Valente. Ela, qual lado? É do mar ou do sertão? Na hora a pessoa já, tudo que passa depois do Dionísio Torres já é sertão, mas tudo que sai do litoral é sertão. Você vai para que rua, tal? Aquilo é mar ou é sertão? É litoral ou é sertão? É muito comum o uso dessa expressão sertão. Aí veja então, a praia de Iracema tem então local de jogo, de caipira, pinga e facada de pescada, adquire novas funções urbanas. A praia é constituída por jangadeiros com suas casas de palha, com suas areias muito limpas e repletas de coqueiros, desperta a cobiça dos urbanistas mais abastados. Um dos primeiros foi o Coronel Porto, comerciante vindo de Recife, que em 26 inaugura seu palacete eclético, onde hoje funciona o restaurante Estoril. Já não é hoje, ele foi também o cassino dos oficiais durante a Segunda Guerra. Em torno da Casa dos Portos, novos pequenos palacetes se levantam, formando aos poucos um ensaio de feições. Feição eclética, onde se destacam os telhados de telha francesa. Aqui é o Antônio Martins Rocha Júnior, fez dissertação comigo, é professor da Unifor. Esse texto é dele. Aí vejo então como muda o que é a Praia de Iracema. Era Praia dos Peixes, depois Praia dos Amores, e passa a ser Praia de Iracema em homenagem a José de Alencar, e a denominação das ruas do bairro com o nome das tribos indígenas ou de personagens do José de Alencar. Aqui então há dois aspectos da cidade quando a cidade começa a descobrir o mar, e um dos símbolos da descoberta do mar é o edifício São Pedro. Edifício São Pedro, em frente a ele o restaurante Lido, acho que é um dos primeiros equipamentos da cidade, o Lido. Depois era o Cirandinha, né? O que era então e do Lido. E vejam aqui, hoje é o Centro Cultural da Caixa Econômica, mas era o Alfândega, o prédio da Alfândega. Então o que é a ocupação dessa área da Praia de Iracema, como que vai passando por alteração, tá? Então os primeiros edifícios da praia: o Marinho de Andrade, o Jalci Beira-Mar, o Pérola, o Jaqueline, o Arcoador, o Imperial Otton, o Palácio Atlântico, além do Hotel Beira-Mar. Eram esses prédios. E quando eu cheguei em Fortaleza, em 76, toda a área da Aldeota só tinham dois edifícios altos que permanecem em frente ao BNB.
aqueles 2 prédios de uma quadra, que estão numa quadra, tem o BNB Clube, só aqueles 2 edifícios. E aqui, poucas pessoas conhecem, essa é a favela do Poço da Draga. Então vejam o que vejam aqui o edifício da Secretaria da Fazenda, o edifício lá dos arrumadores, a obra da catedral, a catedral sendo construída, e aqui a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, o passeio público, e vejo então as favelas já bem avançadas, algumas ainda com telhas de palha, de carnaúba, e já algumas com telhas de canal. E hoje ela permanece, essa favela é uma permanência, a gente praticamente, quem vai do restaurante Lô, entrou no Lô, a gente vê logo a favela. Aqui então o litoral e o sertão. Então vejam a transformação da beira-mar, que é essa muralha cercando o mar, né, pegando a volta da Jurema e chegando hoje para Praia de Iracema, mas não incorpora a porção oeste. Bem que teve tentativa, mas não quando na gestão do Adalto Bezerra foi a primeira grande obra de saneamento básico na cidade. Então o saneamento significou que toda a estação de tratamento ficaria na porção oeste da cidade, naquela área próxima ao quartel dos marinheiros. E dali então isso daí prejudicou muito essa porção da cidade. Aí vejo então o que é o centro, o sertão, Raimundo dos Queijos, o Cucucaia, que é forró, né? E a cidade moderna, mais miamizada, né? Então esse contraste de Fortaleza. O mesmo aqui, o Mercado Central, e vejo então o que era o Palácio da Luz. Vejo o Jardim do Palácio. Ele perdeu todo esse pedaço, tá vendo? Para sair de nada para aqui, ele perdeu, aqui, essa igreja foi destruída, era uma igreja batista, ela hoje o edifício Serrolim foi construído, e vejo então a praça e o que se tirou, aqui é o prédio da Caixa Econômica, o Teatro José de Alencar, os grandes equipamentos que permanecem na área central. E o Mercado São Sebastião, agora teve nesse final de semana, né, o festival gastronômico com a maior puxada até então, o que significa a valorização dele, querendo copiar o padrão do Mercado Municipal de São Paulo, o Mercado de Belo Horizonte, mesmo São José de Recife. Ele é uma política muito importante para valorizar essa porção da área central. E daqui então, o que eu chamo a atenção é o primeiro edifício de apartamento da cidade de Fortaleza, o edifício Lorde, e do lado o Lorde Hotel, né? Ele foi preservado com a construção do metrô, mas hoje ninguém não tem nenhuma destinação, está lá meio abandonado. Aqui vejo então a galeria do Cine Diogo. O Cine Diogo virou um shopping center, a importância que ele teve, né? Mas nada em termos de edifício foi tão importante no centro como o Palácio Progresso, né? Mas vejam, eu chamo a atenção do Palácio Progresso, que ele é construído em cima da calha do Pajeú. Então não havia nenhum respeito, o discurso ecológico não estava posto, e o mesmo se deu, se vocês observarem aqui no anterior, o mercado central, o novo mercado central também é construído sobre o Pajeú, e a partir dele o Pajeú desaparece, ninguém sabe aonde ele já fizemos vários trabalhos de campo para descobrir a saída do Pajeú, está dentro do estaleiro e nós não conseguimos saber aonde ele saiu. Ele desaparece do mercado central. Não, ele sai do estaleiro. Não é? José, eu sempre digo que não tem um rio para cantar. Todos os poetas cantam seus rios, né? A Fortaleza não tem um rio para se cantar. Falta o peixe. O cocô agora vai todo escondidinho. E aqui o mercado
a